Gravação iniciada. Bem, boa noite, pessoal. Obrigada aqui pela presença de vocês para dar sequência aqui no nosso ciclo de debate sobre a reforma tributária da LAFT-UFMG. Para quem não conhece a LAFT, nós somos uma liga acadêmica vinculada à Faculdade de Direito da UFMG e nós gostamos de nos conceber como uma plataforma que engloba vários projetos, né, tanto para o público interno da LAFT como para o público externo à LAFT. Nós temos grupo de estudos, temos projetos de extensão com aulas em cursinhos populares, produção de conteúdo, participação de competições, e um dos nossos braços é justamente a realização de eventos. Nós possuímos o ciclo de carreiras, que é para falar sobre carreiras, enfim, diferentes, né, do mundo jurídico, e hoje estamos aqui para o ciclo de reforma. A ideia do ciclo de reforma é trazer nomes consolidados no mercado jurídico tributário, tanto o meio acadêmico, como o da Fisco, né, como dos advogados, para poder discutir sobre um dos temas mais relevantes do sistema jurídico brasileiro atualmente, né, que é a reforma tributária, que é uma das maiores modificações, né, dos últimos anos, desde, se brincar, da Constituição de 88, né, que impacta não só o direito tributário, mas o direito brasileiro como um todo. Então, nós estamos promovendo, né, esses eventos para poder democratizar o conhecimento sobre a reforma tributária. Nós já falamos sobre contencioso administrativo e judicial, já falamos sobre regulamentação e interpretação da emenda constitucional, regimes específicos, né, de bens imóveis, papel da lei complementar, falamos até um pouco sobre BEDS também. E hoje, o nosso convidado é o professor Breno Vasconcelos, que irá nos falar aqui, dar uma palestra sobre imposto seletivo, perdão. O professor é doutor em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito São Paulo, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, LLM pela Università degli Studi de Bolonha, sócio do Manriche e Vasconcelos Advogados, pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV e do Núcleo de Pesquisas em Tributação do ISPER. Professor Breno, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Thaisa e todos que estão aqui presentes, é um super prazer estar com vocês. Thaisa, muitíssimo obrigado pelo convite. Queria começar parabenizando a LAFT por essa iniciativa de debater reforma, e tudo isso, todas essas outras iniciativas que vocês têm é, de levar aula, de ensinar cursinhos, né? Você disse, cursinhos populares. Enfim, promover a difusão do conhecimento é tão bonito ver isso, e tão bonito ver isso em pessoas mais jovens é realmente assim inspirador. E eu queria também aqui, então, contar para vocês, na minha qualificação, ficou de fora só, talvez, a minha função, uma das funções que eu mais gosto, que é ser professor na graduação em Direito do INSPER. Então, eu sou professor na graduação, adoro conversar com os alunos. Queria pedir aqui de coração para todo mundo. Eu trouxe uma apresentação, porque o tema da conversa de hoje, ele tem muitos detalhes, ele está muito vivo, né? É um tema tão vivo que ontem eu dei uma aula de imposto seletivo. Mentira, deixa eu dar uma volta. Na sexta-feira eu concluí a apresentação da aula de imposto seletivo que eu daria ontem e que eu vou dar hoje. Aí, na segunda de manhã, saiu o relatório do projeto de lei complementar do PLP 68. Aí eu fui na apresentação e alterei a apresentação para dar a aula de ontem. E agora, hoje, veio um novo relatório com novas alterações e eu tive que alterar a apresentação também. Então, assim, eu precisava ter uma apresentação para trazer alguns detalhes para vocês e realmente tem mudado mesmo. Então, não sei se para o bem ou para o mal, o legal é que essa aula está super atualizada, tá? Eu acho que pelo bem. E pelo mal, ela pode estar desatualizada amanhã, então uma parte dela. Enfim, saibam disso, esse é um disclaimer super relevante. Bom, eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar minha tela, e o problema é que quando eu compartilho a tela, eu não vejo mais vocês. Então é como se eu estivesse falando sozinho aqui dentro da minha sala. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, eu não sei se enquanto eu estou compartilhando dá para eu ver que a pessoa levantou a mão, mas se eu demorar para dar a palavra, abra o microfone e fale, faça a pergunta. Se tiver mais de uma pessoa com mão levantada, aí só tentem seguir uma ordem para a gente não ficar meio caótico aqui.
Mas de verdade, sim, por favor, é até um pedido. Perguntem, tá? Façam perguntas, participem. É legal conversar dessa forma. Bom, qual é o tema da aula, da conversa aqui com vocês? Vocês já estão vendo minha tela? Sim? Não? Sim, Estamos sim. Mas a tela da apresentação? Isso, da Ah, é? apresentação. Opa, legal. Então vamos lá. Então, imposto seletivo na reforma tributária sobre o consumo. Bom, primeiro que eu queria contar para vocês qual vai ser o nosso percurso de hoje. Então, aqui é a agenda da nossa conversa. Eu vou explicar, porque eu acho isso muito importante. Eu vou contar para vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui, um segundinho. Senão, eu vou ter que ficar olhando para o lado aqui da tela. Um segundo, gente. Perdão aqui pela improvisação. Fique à vontade. Estou tentando aqui diminuir a tela, porque eu queria trazer a tela da apresentação para a câmera. E aí eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo agora. Desculpem por essa falha aqui tecnológica. Agora vocês estão vendo? Sim, estamos vendo a apresentação. Mas agora eu não estou vendo. Pronto, eu não vou ver vocês mesmo. Bom, qual é a agenda qual é o plano de voo, né? Eu acho muito importante, por ser o imposto seletivo uma figura nova no direito tributário, eu acho importante contar como ele funciona, como ele existe na experiência internacional, dezenas de países adotam o imposto seletivo, como que ele surge. Depois, quais são os objetivos dessa tributação especial sobre o consumo? Por que especial? Porque existe a tributação geral sobre o consumo, que é o IVA, e a tributação especial sobre o consumo, que são os excise taxes em outros países. Depois, eu queria falar rapidamente como que ele surge no direito brasileiro, ali no texto original da PEC 45, como ele vai se transformando. Depois, como ele é corporificado na Emenda Constitucional 132, ali, essa é uma parte da nossa conversa que a gente vai ter que gastar um pouco aqui de neurônio mesmo, de atenção, porque tem vários detalhes. E, por fim, falar do PLP vivo que está acontecendo agora, neste momento, em que está sendo debatido como que vai ser a cobrança do imposto seletivo no Brasil. São várias incidências possíveis. Bom, então, começando pela experiência internacional e o conceito de imposto seletivo, né? Eu acho que aqui uma ideia que precisa ser retida por vocês é a seguinte: na tributação sobre o consumo, você vai ter um imposto sobre valor agregado, que é o IVA, que idealmente ele tem uma base ampla de incidências, sem distinções, então ele vai incidir sobre todo o consumo de bens e serviços da forma mais homogênea possível, do ponto de vista técnico, o ideal é que ele seja mais homogêneo possível, com poucas alíquotas e com uma finalidade eminentemente arrecadatória. Claro, todo tributo tem finalidade arrecadatória, mas existem tributos que além de arrecadar, eles têm uma finalidade precípua, principal, como o caso do imposto seletivo no geral, na experiência internacional, em que ele é utilizado para induzir comportamentos. Aqui no Brasil, tributos com essa natureza são os tributos chamados extrafiscais. Vou dar um exemplo que provavelmente vocês já viram na faculdade. Os tributos de natureza extrafiscal são aqueles que são usados para regular o mercado, ajustar falhas de mercado. Então, eu estou tendo um crescimento grande de compra de moedas estrangeiras no Brasil. O governo pode usar o IOF câmbio para dificultar a aquisição dessa moeda estrangeira, né, aumentando o preço da moeda estrangeira, você acaba dificultando o acesso a ela. Essa é uma natureza extrafiscal do tributo. Ele vai arrecadar, claro, mas ele está tentando induzir comportamento. E aqui, ao dizer isso, eu já estou contando um pouco do como que o IVA caminha com o imposto seletivo na experiência internacional.
O IVA geral, mais isonômico possível, e o seletivo propositalmente discriminatório. Ele seleciona determinados bens e serviços que serão tributados exatamente para você fazer essa regulação de comportamento. Aqui uma tradução desse livro do Sybren Nossen, que é um professor europeu, salvo engano, ele é de origem holandesa, e assim, é uma referência no mundo sobre excise taxation, que é a tributação pelo imposto seletivo. Bom, então, caminhando para o que é um imposto seletivo, né? Ele tem três características básicas, também aqui trazidas dessa obra do professor Sybren. Ele vai ser, ele vai ser seletivo na incidência, então ele escolhe, ele seleciona determinados bens e serviços para serem tributados, diferentemente dos tributos gerais sobre o consumo que eu acabei de dizer, que não selecionam, que tem que ser de base ampla. Ele vai ser discriminatório na intenção. Então, quando vocês ouvirem argumentos de que o imposto seletivo precisa atender ao princípio da igualdade, eu concordo. Todo tributo tem que atender ao princípio da igualdade. Mas aí a gente precisa entender se a discriminação que está sendo feita para a tributação atende ao propósito do tributo. E aí avaliar se ele fere ou não o princípio da igualdade. Porque o princípio da igualdade não é tratar todo mundo igualmente. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, essa é a lógica. O seletivo ele é discriminatório na intenção. O propósito dele é discriminar. Um exemplo que eu estou dando aqui nesse quadro se o governo entende que é preciso desencorajar o consumo do álcool ou do tabaco, então ele vai instituir o imposto seletivo para desencorajar o consumo desses bens. E aqui é muito refinado esse item 3. Eu estou no ambiente certo para contar, mas isso é importante porque não é uma coisa tão simples de compreender, mas a gente vai ver lá para frente. Ele tem que ter uma forma muito específica de definição do aspecto quantitativo da incidência. Então, ele não pode ser. Esse desenho da base de cálculo e da alíquota, que são juntos, que formam o critério quantitativo, né, o aspecto quantitativo da base de incidência, ele precisa ser muito bem desenhado. O imposto seletivo ele pode arrecadar muito e não cumprir o seu propósito. E ele pode arrecadar pouco e cumprir o propósito de indução de comportamentos. Então, por isso que esse desenho é muito delicado, ele é muito refinado. Na experiência internacional, os produtos mais comuns de incidência do imposto seletivo são bebidas alcoólicas, fumos e derivados de petróleo. Claro que aí você vai ter variações por país. Tem país que tem países na Europa que adotam seletivo para o café, por exemplo. Tem países da Europa que adotam o imposto seletivo nas apostas, em gambling, né, que é o imposto seletivo sobre gambling. Tem também sobre transporte rodoviário. Então, assim, tem variações, mas esses três itens praticamente são comuns a todos os impostos seletivos do mundo, tá? Portanto, finalidade mais comum também é evitar o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Tudo isso aqui agora que eu estou contando para vocês está nesse relatório fantástico. Quem gosta de ler e compreender a experiência internacional e as recomendações de boas práticas, recomendo esse relatório da OCDE, que é o Tax Trends de 2022. Acho até que já tem um mais recente, mas eu mantive esse. É, Ele vai ter alíquotas que podem ser, desculpem aqui o latim, mas porque esse é o termo utilizado mesmo. Alíquotas que podem ser ad valorem, que é aquela sobre o preço, sobre o valor, ou ad rem, sobre a coisa, sobre que usa uma unidade de medida específica e um valor fixo. Ad rem eu vou poder definir um valor por peso, por volume, por teor, por quantidade de produto.
ou então uma combinação desses dois tipos de alíquotas. Via de regra, ele é cobrado monofasicamente apenas uma vez ao longo da cadeia, normalmente no início da cadeia. Em alguns casos, na Europa é muito comum ao final da cadeia, somente quando ele é liberado, quando ele é presumidamente liberado para consumo, então na última venda em tese. Os sujeitos passivos do imposto seletivo, via de regra, são poucos contribuintes dedicados a produzir, comercializar ou importar aqueles bens sujeitos ao seletivo. Ah, isso aqui é super legal, mas isso aqui é só para a gente contextualizar, né? O imposto sobre valor agregado, ele surge na década de 50 na França. Antes da década de 50, existia tributação sobre o consumo? Sim, existia, mas não era no modelo IVA, no modelo de imposto sobre valor adicionado, sobre valor agregado. Era sobre o valor da venda, sobre receita de venda e tudo mais. E o imposto seletivo é uma das formas mais antigas de tributação. Por exemplo, na Idade Média, o tributo sobre o sal, né, o salt tax, ele era um típico imposto seletivo. Por quê? Naquela época, ele tinha uma alta função arrecadatória, porque você vai ter um produto de baixíssima elasticidade. Isso é um conceito da economia que, que se refere a produtos que não são facilmente substituídos por outros, então eles têm pouca ou nenhuma variação de consumo em razão do preço. Então, porque de fato, o sal, se você tiver uma tributação muito alta, ou as pessoas reduzem o consumo, ou gastam mais para comprar aquele produto, ou param de consumi-lo, mas elas não conseguem substituí-lo, como, por exemplo, na economia normal, você vai ter na economia diária, o tomate está com um preço muito caro, eu vou substituir por abobrinha, isso é muito comum, né? Mas o sal, por exemplo, não. Então, ele era um tributo seletivo sobre esses produtos de baixa elasticidade, como o sal, tinha sobre o vinho também. Na década de 70, os seletivos sobre alguns produtos de baixa arrecadação, esses impostos seletivos foram substituídos pelos VATs, né, Value Added Taxes, que são esses impostos, esses IVAs, e os big excises, que são os grandes os impostos seletivos de grande arrecadação, tabaco, bebida alcoólica e derivados de petróleo, continuaram sendo cobrados como imposto seletivo propriamente. E hoje, o imposto seletivo, na experiência internacional, evoluiu para se tornar realmente, e ele está ganhando muita atenção. A OCDE tem tratado muito dos impostos seletivos, tem muita produção já acadêmica sobre eles, porque eles ganharam muita relevância com essa nova conscientização social relacionada ao aquecimento global, às questões de saúde, problemas da saúde causados pelo cigarro, por alimentos açucarados. Aqui no Brasil debatemos muito isso em relação a se teria seletivo sobre alimentos ultraprocessados, sobre bebidas alcoólicas. Então, ele se tornou um instrumento hoje de política pública. Aqui eu chamei de coadjuvante, né, porque a política pública, por excelência, é aquela regulatória, é aquela de orientação da população em relação ao consumo, mas ele pode ser introduzido para ajudar a implementar essas políticas públicas gerais de saúde e de proteção ao meio ambiente. Quais são, então, os objetivos da tributação da incidência do imposto seletivo sobre o consumo? Possíveis finalidades, tá? Também aqui apontadas pelo Cyber em Nossen, aqui com alguma adaptação, porque tem algumas coisas que ele coloca que são muito específicas de alguns países. Em geral, o imposto seletivo pode ter intenção arrecadatória, como eu já disse que era da Idade Média, era muito comum. Mas por que que ele é muito fácil de arrecadar? Porque esses grandes produtos do imposto seletivo
Normalmente, eles têm volumes de venda muito altos, gasolina, combustível fóssil, bebida alcoólica e fumo, poucos produtores que produzem e baixíssima elasticidade. Quem fuma ou deixa de fumar ou continua fumando, né? Quem bebe ou faz migrações dentro dos tipos de bebida alcoólica, mas não deixa de beber, você não substitui por outro produto. Ele pode também ser utilizado como um chamado imposto piguviano. Pigou foi um economista da década de 1920, em que ele propôs que fossem usados, os tributos sobre o consumo fossem usados para incidir sobre alguns produtos que causam danos, externalidades negativas, causam danos a terceiros e, e que não só a terceiros, mas também a quem o consome, e que a arrecadação desse imposto piguviano, por isso esse nome, em homenagem a ele, que a arrecadação desse imposto fosse utilizada para financiar políticas públicas relacionadas à internação hospitalar, especialmente. Então, para refletir os custos gerados por esses comportamentos. E, por fim, essa possibilidade do imposto seletivo de ser utilizado para estimular ou desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Uma indução de comportamento. Aqui isso aqui é uma tradução de um relatório do FMI, em que ele basicamente fecha o raciocínio do que eu tenho dito até agora, né? Recomenda-se limitar os impostos seletivos a alguns grupos principais de produtos e remover impostos seletivos menores e regressivos em favor de um imposto geral sobre o consumo, que seria o IVA. Eu estou aqui, pessoal, eu vou falando. Se alguém tiver dúvida, por favor, levante a mão, mas eu imagino que mais para frente vai ter mais dúvida. Por enquanto, ainda falando aqui dos contornos gerais do imposto seletivo, né? O imposto seletivo, então, se ele for utilizado como um instrumento de política pública, ao nosso ver, e aí também olhando as boas práticas internacionais e também olhando para o sistema jurídico brasileiro, na, na minha visão, sendo ele um instrumento de política pública, ele tem que ser utilizado quando for comprovadamente o meio mais eficaz para atingir uma determinada finalidade. Se eu tenho outras formas de alcançar aquela finalidade, até pelo princípio da proporcionalidade, o ideal é que você utilize outras formas e não o imposto seletivo. Agora, quando ele for necessário, que seja utilizado. Então, por isso, esse segundo bullet, né, é um dos possíveis mecanismos de políticas públicas voltadas à proteção de saúde e do meio ambiente. E aí, o Nossen, em coautoria com o Smart, eles mencionam em relação ao tabaco que a tributação é um instrumento pobre para alcançar a finalidade se houver uma falta de orientação, uma falta de preocupação com a orientação da população sobre os problemas do cigarro. Então, não adianta só taxar, né? Não adianta só tributar. E, por fim, olhando para o Brasil, e aqui é uma adição mesmo minha, se o imposto seletivo for utilizado como instrumento de política pública, então é importante que se faça como se faz na experiência internacional e como é necessário no Brasil em relação às políticas públicas, é necessário que primeiro se tenha uma avaliação ex ante e avaliações ex post. Ou seja, primeiro, eu identifico o problema, eu avalio os meios de encarar esse problema, com base em evidências empíricas, qual é a melhor medida a ser adotada para resolver esse problema, e aí executo uma política pública. Depois de ela executada, eu preciso periodicamente medi-la. Senão, você tem um problema grave de criar uma política pública e não mensurá-la periodicamente, ela pode não estar cumprindo o seu papel. Isso é bastante comum no Brasil.
Quando eu digo isso, eu estou me referindo, quando eu falo em política pública, eu olho para o artigo 37 da nossa Constituição, que no parágrafo 16 exige que toda política pública de todos os entes federativos, de toda a administração pública lato sensu, seja baseada em análises ex ante e ex post, que sejam medidas e depois sejam pensadas e depois medidas periodicamente. E aqui, só uma consideração final sobre esse ponto de boa prática, é que como o imposto seletivo é um tributo não recuperável, né, ele é um custo do adquirente, ele deve sim ser computado na base de cálculo do IVA da indústria, né, quando eu penso em imposto seletivo de produto industrializado. Isso é algo que também está nas boas práticas, isso está na experiência internacional e é algo que foi gerou muito calor e pouca luz no ano passado, muita gente falando, batendo, o imposto seletivo não pode estar na base de cálculo dos tributos sobre o consumo, e depois eu até, no último slide da minha apresentação, tem uma relação de 9 artigos que eu escrevi em coautoria sobre o imposto seletivo, todos publicados no Jota, e o primeiro artigo foi para dizer da importância do imposto seletivo estar na base de cálculo dos tributos sobre o consumo. Isso não tem problema nenhum de transparência, não tem nenhuma relação com os problemas atuais dos tributos sobre tributo que nós temos no sistema atual. Tá? Isso é uma outra discussão e que tentaram emplacar a retirada do imposto seletivo da base de cálculo dos tributos sobre o consumo, e seria um grande erro, não foi retirado. Ele está mantido na base tanto do IBS da CBS como do ICMS enquanto for vigente. Aqui é bem legal, porque isso aqui é uma apresentação da OCDE sobre sobre os tipos de alíquotas que podem ser utilizadas para desenhar o imposto seletivo da melhor forma. E aí, então, no quadrinho da esquerda, tem as características da tributação ad rem, e no quadrinho da direita, as características da tributação ad valorem, sobre o preço. Então vamos lá, ad rem, ela vai ser um valor fixo sobre peso, volume, teor alcoólico, ou teor de nicotina, ou teor de açúcar, ou sobre quantidade, e ad valorem vai ser sobre o preço do produto. Na ad rem, a tributação ela vai ser alterada por mudanças, isso é muito relevante, mudanças nas características do produto que foram definidas, consideradas para definir a alíquota. Quantidade de nicotina, quantidade de etanol na bebida alcoólica. Já a ad valorem, ela vai incidir sobre todas as características do produto refletidas no preço. Então, a ad valorem não vai conseguir olhar exatamente para aquela característica que eu quero tributar. A ad rem, sim. A ad rem, por um lado, porém, ela é mais complexa, mas ela é mais focalizada, ela é mais assertiva. A ad valorem, ela é muito mais simples, tributo sobre preço, mas ela pode acabar sendo ineficiente e desincentivando melhorias de qualidade e, portanto, de consumo também daqueles produtos. E, por fim, a alíquota de rem, que é uma crítica que muito se faz. Mas a alíquota de rem é uma alíquota fixa. Não tem problema, ela pode ser corrigida periodicamente. Já a ad valorem, ela não precisa, porque ela vai acompanhar o preço do produto. E o que a OCDE coloca como boa prática é que pode ser a alíquota ad rem e ad valorem, pode ser uma combinação, ou então ad rem ou ad valorem. Bom, aqui eu vou passar rápido nesse terceiro bloco, que é o imposto seletivo no texto original da PEC 45 e como ele foi se transformando. Tá? Lá na nota técnica do CECIF de 2019, que foi o texto base levado sem nenhuma modificação pelo deputado Baleia Rossi, que foi o deputado que apresentou a PEC 45 no Congresso, o CECIF propunha, né, que o imposto seletivo incidiria sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas cujo consumo se desestimular,
teria incidência monofásica, poderia ter alíquota ad rem ou ad valorem, seria considerado um custo do adquirente, não gerando crédito nas etapas subsequentes, e teria finalidade puramente extrafiscal e regulatória. Depois, o texto o texto original da PEC, ele entra, né, ele é apresentado ao Congresso com uma modificação no artigo 154 da Constituição, que é aquele artigo que trata da tributação residual da União. E aí fala, né, que a União poderá instituir o inciso 3, impostos seletivos com finalidade extrafiscal destinados a desestimular o consumo de determinados bens ou serviços. Era só isso, a previsão de incidência do imposto seletivo. Depois, na comissão mista, já na tramitação da PEC 45, a redação já foi alterada, já fica um pouco mais complexa, né, falando que compete à União instituir impostos sobre importação, produção ou comercialização de cigarros, bebidas alcoólicas e outros produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E, por fim, em 2023, foram apresentadas mudanças pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que era o relator da PEC 45, e pelo senador Eduardo Braga, também na PEC 45, na tramitação do Senado, e o texto ficou, aqui agora eu chego no quarto bloco, o texto da emenda constitucional ficou basicamente com este núcleo, que é o artigo 153, inciso 8, compete à União instituir impostos sobre. Aí tem vários impostos lá previstos na repartição de competências que a União faz, na outorga de competências tributárias que a União faz, ali que a Constituição faz, a União no artigo 153, e aí no inciso 8, produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Muita pergunta, muito debate já tivemos na academia, porque vocês não estão vendo aqui o termo que, como estava previsto originalmente, que ele teria natureza extrafiscal. Não está no texto. E aí eu costumo brigar, discutir de forma muito amigável com meu amigo Sérgio André Rocha, professor da UERJ, porque ele entende que o imposto seletivo não tem natureza extrafiscal, que ele tem natureza eminentemente arrecadatória, e eu continuo batendo o pé, e eu entendo que eu estou hoje do lado da corrente majoritária, continuo batendo o pé que, sim, o imposto seletivo tem natureza extrafiscal. Por quê? Porque esse é o pressuposto de incidência do imposto seletivo. Ele vai incidir sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ou seja, o que a Constituição está querendo com ele? Está querendo reduzir o consumo de bens que causem prejuízos à saúde ou ao meio ambiente, que são dois valores constitucionais. A saúde, um valor constitucional previsto no artigo 196, e o meio ambiente previsto no artigo 225. Então, é um tributo de natureza eminentemente extrafiscal que vai arrecadar, mas a natureza dele é extrafiscal. Isto não é, isso não é simplesmente um debate acadêmico, isso tem consequências práticas. Porque se ele tem natureza extrafiscal, e, portanto, vai ser utilizado como um instrumento de política pública, eu tenho que testar, eu tenho que medir se essa política pública está funcionando após a implantação do imposto seletivo. Agora, e como que esse imposto foi desenhado na Constituição além do caput e do inciso? Tem vários artigos que vão tratar dele, e eu vou mencionando todos eles nos dois próximos slides, tá? Mas o núcleo dele está lá no artigo 153. Insisto que ele vai ter finalidade de induzir comportamentos e desestimular o consumo de determinados bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, por um simples motivo. É uma máxima da economia que as pessoas reagem a incentivos. Então, se eu tenho um bem com um preço maior e um bem com um preço menor e que são equiparáveis, é óbvio que eu vou estimular o consumo desse bem de preço maior.
Se eu aumento esse bem, o preço desse bem, é natural e diminuo o outro, é natural que as pessoas reajam a esse incentivo financeiro e consumam aquele que era antes mais caro e que agora está mais barato. Isso é natural, é uma máxima da economia. As pessoas não podem se esquecer disso. Por isso, ele vai induzir comportamentos como desestimulando o consumo por meio de uma sobretaxação, uma sobretributação daqueles bens e serviços. Ele vai incidir sobre produção, extração, comercialização e importação, a gente vai falar de tudo isso daqui a pouco. Ele não vai incidir sobre, aqui eu tenho hipóteses, regras de imunidade e regras de não incidência. Ele não vai incidir sobre exportações, que são imunes, ele não vai incidir sobre energia elétrica e telecomunicações. Poderia, mas o legislador constitucional entendeu que não. Então, ele imunizou a energia elétrica e as telecomunicações, esses dois serviços. Os serviços de telecom e essa mercadoria que é a energia elétrica. E também não vai incidir sobre os bens ou serviços com alíquotas reduzidas nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Emenda Constitucional 132. Sabe que artigo é esse? É aquele que trata da redução da alíquota de referência para alguns produtos e serviços em 60% da alíquota de referência. Então, são aqueles que vão ter a alíquota de 40% da alíquota de referência. Eu estou me referindo aqui a insumos agrícolas, é por isso que não vai incidir seletivo sobre agrotóxico, sobre alguns alimentos e outras previsões que estão lá no parágrafo 1º. Tá? Outra coisa que a Constituição disse, que ele vai ser instituído, né, por lei complementar, mas as alíquotas serão fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas, que são as ad rem ou ad valorem, e com uma alíquota máxima de 1% do valor de mercado dos bens minerais, que é a hipótese. Vejam só, a Constituição está limitando a incidência do imposto seletivo sobre a mineração, sobre a extração de bens minerais, tá? A 1%. É a única previsão na Constituição de alíquota em relação ao seletivo. O seletivo poderá ter mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos, não poderia ser diferente, porque ele vai realmente incidir sobre o consumo, então ele pode ter mesmo base de cálculo e fato gerador de outros tributos. O seletivo, não vai integrar a sua própria base de cálculo, mas ele vai integrar, como eu já disse há pouco, ele vai integrar a base de cálculo do IBS, da CBS, do ICMS e do ISS. Isso aqui, pessoal, é uma medida de garantia de neutralidade, tá? Ele tem que estar na base de cálculo do IBS, da CBS, porque se ele não estiver, fica mais barato para o consumidor comprar diretamente da indústria e não comprar de uma cadeia de distribuição que engloba, às vezes, o atacadista, o varejista e por aí vai. Tá? Então, ele precisa estar na base de cálculo do IBS da CBS. Eu explico isso em coautoria com a professora Thaís Xingai, nesse artigo que depois está aqui na minha apresentação, e já adianto, essa apresentação depois eu mando para vocês, tá? Então ninguém precisa ficar se preocupando em ficar anotando esses dados ou tirando o print da tela, tá? Ele vai ter vigência a partir de 2027 e depende de lei complementar, eu já disse isso está lá previsto no ADCT. Ele não incidirá cumulativamente com o IPI Zona Franca de Manaus, que eu vou explicar também agora, e ele deve observar as duas anterioridades, as duas regras de anterioridade. Eu estou dizendo isso que é uma interpretação que eu faço, e eu convido vocês, estudantes, também a fazerem, do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. No parágrafo 1º existem as exceções a essas regras previstas no artigo 150. E o seletivo não está em nenhuma das exceções. Então, portanto, como também não aparece em nenhuma outra passagem da Constituição, ele deve observar essas duas regras, da anterioridade do exercício financeiro e nonagesimal.
Aqui, só para contar, é uma tela rápida para mostrar para vocês, vocês já devem estar carecas de saber, que como será a transição para o novo sistema, né? Chegou, gente, já chegou. Então, em 2026, que é daqui a menos de 2 anos, né? Quase daqui a um ano, no dia 1º de janeiro, nós começaremos com aquela alíquota teste de IBS e CBS, a CBS 0,9% e o IBS a 0,1%. Em 2027, esse é um ano bastante importante. Em 2027, o PIS/COFINS, as contribuições são substituídas pela CBS, começa a cobrança do imposto seletivo, tá? O IPI é reduzido a zero de todos os produtos, exceto aqueles produtos que são industrializados também fora da Zona Franca de Manaus. E aí, para eles, que é aquilo que estava no slide anterior, para esses produtos que continuarão tendo incidência do IPI, a Constituição já prevê que eles não sofrerão incidência do imposto seletivo, tá? E para todos os demais, o IPI vai ter alíquota zero e alguns produtos terão já a incidência do imposto seletivo. Em 2027, o IBS continua com aquela alíquota teste de 0,1%. Em 28, continua com a alíquota teste de 0,1%. E lembrem-se, né? A CBS aqui já sendo cobrada integralmente a partir de 2027. Depois a gente tem aquela transição de 2029 a 32, em que o ICMS e o ISS vão tendo um phase-out e o IBS vai tendo um phase-in. Em 2033, ICMS e ISS estarão já, a partir do dia 1º de janeiro de 2033, integralmente extintos. O IPI vai continuar sendo cobrado sobre aqueles produtos que competem com a Zona Franca de Manaus. E aqui nós vamos ter CBS, IBS e imposto seletivo sendo cobrados integralmente. Bom, agora eu chego no projeto, no PLP 68, que é esse elemento vivo que está em constante alteração nesses dias. Bom, como está hoje, amanhã poderá não estar mais. Como está lá? Já com várias falhas de alteração, tá? Então, muito provavelmente o senador vai ter que alterar algumas redações, alguns trechos. Mas, basicamente, hoje está previsto assim: que o imposto seletivo vai incidir na produção, extração, comercialização ou importação de bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, artigo 408, assim considerados os bens classificados nesse anexo 17 do PL, e esse anexo, e tanto o PL quanto o anexo, faz referência a esses 8 itens. 8, né? Eram 7 e agora são 8. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso. Veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas e açucaradas, bens minerais, concursos de prognóstico e fantasy esporte e a novidade no Senado, armas e munições, exceto quando destinados às Forças Armadas ou aos órgãos de segurança pública. Isso aqui é uma novidade trazida pelo relator, senador Eduardo Braga. Vou falar agora de cada um desses itens e contar um pouco do fato gerador, da base de cálculo, das imunidades do imposto seletivo, tá? Pessoal, eu estou aqui sem parar, mas se alguém quiser, deixa eu dar parar de compartilhar para ver se tem alguém com mão levantada e eu não estou vendo. Não tem, né? Não. Ainda Professor, não, mas né? eu estava na dúvida aqui se eu interrompi o raciocínio ou se Deve, deixava o senhor seguir. por favor. Não consegui mandar mensagem mais cedo, o senhor perguntou de aluno da pós-graduação. Eu sou aluno do doutorado da faculdade, Ô, Pedro, da legal. Federal, né? Eu sei que a LAFT não é só a que a gente chama de Vetusta, mas e estou estudando imposto seletivo também, sabe, na minha tese. E assim, o que me causa muita, não sei se é estranheza ou incômodo,
é a previsão de incidência sobre bem mineral, sabe? Sobre a produção. E aí é porque, assim, eu não estou dizendo que... A nós dois. É porque eu não estou dizendo que não seja prejudicial ao meio ambiente e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, o minerador ele é obrigado a explorar, por toda uma questão de regulamentação da ANM e etc. Então, assim, sabe, Vamos fica... falar Eu disso. sou obrigado a explorar, mas você está me cobrando um imposto aqui a mais sobre isso. E o produto da arrecadação, ele segue a regra geral do IPI, né? Assim, não tem uma Isso. vinculação assim de localidade. Bom, tem, mas não é o principal critério de distribuição de receita. Mas eu ia fazer essa provocação. Aí eu não sei se ela vai ser mais oportuna para Vai. frente, se... Não, Então, ela já é oportuna, Pedro, desculpa, mas eu vou tratar do imposto seletivo sobre bens minerais, sim. não, Fica beleza. A gente tranquilo. conversa depois para não Tá bom, tá bom. Não, interromper. beleza. Mas poxa, eu imaginava que, sendo o FMG Minas Gerais, alguém ia levantar esse ponto. E esse ponto para mim é muito caro, porque realmente, desde a primeira vez que apareceu imposto seletivo na extração, a gente já escreveu, já falei na imprensa, já tenho falado isso em aula. Eu entendo que o imposto seletivo na extração ele acaba gerando uma armadilha. Por quê? Vamos pensar aqui, só para adiantar aqui um debate que a Uhum. gente vai ter logo mais. O imposto seletivo na extração de petróleo, vamos sair um pouco de Minas Gerais. Petróleo, ele pode ser usado para produzir combustível fóssil, mas ele pode ser usado para produzir até medicamento. Ele- E tem coisa mais importante para promover a saúde do que o medicamento? Ele pode ser usado para fabricar equipamentos médicos, assim como o minério de ferro é utilizado para produzir equipamentos médicos. Ele pode ser usado para maquinários utilizados na reciclagem ou para recolhimento de lixo no meio ambiente. Então, assim, eu estou falando de uma incidência que é incompatível com a incidência de um imposto sobre consumo. Imposto seletivo é imposto sobre consumo. Ele casa, ele tem uma coerência quando você consegue olhar para o consumo que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. A extração, ela pode ser degradante do meio ambiente? Ela pode e é muitas vezes. Vimos as tragédias que já aconteceram, né, os problemas que acontecem no meio ambiente e tudo mais. Mas isso você resolve com outras políticas públicas, não com uma tributação completamente torta e incoerente. Incoerente porque ela acaba gravando, onerando a produção de bens necessários à proteção da saúde do meio ambiente. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de desenho, o imposto seletivo sobre bens minerais falha já de início. Aí depois, Pedro, a gente vai falar mais para frente, tem também a previsão que o senador Eduardo Braga está igual o Matrix, assim, tentando desviar da bala, a todo custo, ten- tentando dar uma cara de que o imposto seletivo não vai incidir na exportação. Né? Não sei se vocês acompanharam de ontem para hoje, ele disse isso na coletiva de imprensa. Que, não, veja só, não, o imposto seletivo não incide na exportação, nem pode, porque seria inconstitucional. Aí ele foi lá e alterou o projeto de lei para dizer que o imposto seletivo vai incidir só na extração. Agora, a extração ela pode estar, ela de fato, ele é até um argumento, eu diria até um pouco cínico, né? Mas você extrai para exportar, né? Aham, é. Então, é claro que você vai. Desonestidade intelectual, né? Assim. É claro que você está aqui descumprindo uma cláusula constitucional prevista no artigo 153, parágrafo 6º, que fala que ele não incidirá nas exportações e não incidirá na energia elétrica e nas telecomunicações, primeira cláusula, e viola também tratados assinados pelo país de tratados de comércio internacional como o GATT, para não exportar tributos. Né? Mas, enfim, temos Aham.
temos pano para manga aqui. Vamos lá. Vamos continuar, daqui a pouco a gente volta para o bens minerais. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Não estão? Estamos sim. Ixi, mas agora eu perdi a segunda tela. Deixa eu ver. Pronto. E não. Aqui. Bom. Amigo, eu entrei um pouquinho atrasado só para dizer que muito feliz de estar te vendo aqui, viu? Oh, isso é o Walter falando. Essa voz é dele. Cadê ele? Tô aqui, tô Peraí. aqui. Eu não tô te vendo. Ô, professor Walter, tudo bom? Só para dizer que eu tô muito feliz de te ver aqui. Ah, eu que tô feliz de estar aqui com Continue, vocês, continue, professor. continue. Vou sim, vou sim. Vou continuar. Obrigado pela indicação e obrigado pelo convite. Bom, aqui, então, aquilo que eu falei, que é essa coisa viva que a gente está vivendo, que é o projeto de lei, e essa inclusão de armas e munições. Na aula de ontem, tinha mais um item, que eram plásticos descartáveis de uso único, que, enquanto eu estava dando aula, o senador disse que ia tirar porque foi um erro, né? Então, assim, por isso, está super vivo. Pronto. Aqui, o anexo 17 tem essa carinha. E aí, vocês vão ver, à exceção de concursos e prognósticos e fantasy sport, que são serviços, os demais estão todos indicados com classificação fiscal da tabela TIP, né? Então, é isso que vocês vão ver lá no anexo 17. Agora vamos por partes, né? Item a item. Veículos. Então, o veículo vai sofrer a incidência do imposto seletivo no primeiro fornecimento a qualquer título do bem. Isso é interessante. Ontem era na primeira comercialização. Agora já foi alterada a redação e ficou como primeiro fornecimento a qualquer título do bem. Eu imagino que essa alteração tenha sido para garantir que o imposto seletivo incida também em negócios jurídicos que não se caracterizem como comercialização, mas que caracterizem como fornecimento do bem. Um exemplo, mútuo oneroso. Não é uma comercialização, mas é um fornecimento. Ou então, quando o fabricante incorporar esse bem ao seu ativo imobilizado, pode acontecer, ele produz um veículo e incorpora o ativo imobilizado e mesmo assim vai ter que pagar o imposto seletivo sobre ele, ou na importação, né? A base de cálculo, porém, não foi alterada ainda no PLP, continua como o valor da venda, que casava com o valor a primeira comercialização, e agora eles vão provavelmente ter que fazer uma adaptação para casar a base de cálculo com o primeiro fornecimento, que é o fato gerador. Ou, no caso da incorporação, o valor contábil do ativo imobilizado. O sujeito passivo vai ser o fabricante ou o importador. As alíquotas vão seguir definições muito semelhantes ao do programa Mover. Então, elas vão ser graduadas de acordo com vários critérios. E aqui eu coloquei alguns deles, não todos. Eficiência energética, reciclabilidade de materiais, pegada de carbono, emissão de dióxido de carbono, reciclabilidade veicular. E aí tem um ponto controverso que eu quero trazer aqui para vocês, que foi muito debatido na academia, pela sociedade, é essa escolha do veículo para tributar pelo imposto seletivo. Ao nosso ver, e aí isso foi muito bem colocado por alguns autores, aqui eu estou fazendo realmente uma síntese, essa escolha gera um problema grave, porque os novos veículos, normalmente não, os novos veículos têm uma eficiência energética e de redução de emissões de gases de efeito estufa muito mais eficiente, desculpa a redundância, do que os veículos antigos. Então, a escolha de tributar pelo imposto seletivo os veículos talvez não tenha sido a melhor. O ideal talvez tivesse sido tributar os combustíveis fósseis ou os combustíveis em geral, e não veículos. Porque um veículo novo polui menos que um veículo velho, e o velho não vai ser tributado.
Outro problema, que é uma discussão que também surgiu, vai tributar veículos elétricos. Naquela classificação fiscal que eu mostrei para vocês, os veículos elétricos estão lá. Tem um problema ali da bateria? Tem, mas eles poluem muito menos do que os veículos de combustão. Mas não vai tributar os caminhões. Ah, mas o caminhão é importante porque ele é utilizado na fase produtiva, ele não é um produto de lazer. Tá bom, mas tem muitos veículos que não são caminhões que também são utilizados em atividades produtivas. E aí aqui essa consideração. Em vez de focar no combustível, que seria um tributo sobre o carbono propriamente dito, nós optamos pela tributação do veículo. Um segundo item do imposto seletivo, né, que são as embarcações e aeronaves, também segue aquela ideia de primeiro fornecimento, incorporação ativo mobilizado ou na importação. A base de cálculo também é aquela que eu falei. O sujeito passivo também é o mesmo do produtor ou importador de veículo. E as alíquotas, essa é uma previsão nova do PLP, agora já no Senado, que as alíquotas de embarcações e aeronaves poderão ser graduadas de acordo com alguns critérios de sustentabilidade ambiental, podendo chegar até a alíquota zero. E uma das controvérsias postas, né, no debate público é que, diferentemente do IPVA, o seletivo não trouxe nenhuma previsão de não incidência sobre embarcações ou aeronaves utilizadas em atividade produtiva. Então, lá para o IPVA alterado pela emenda constitucional 132, existe a previsão de não incidir, por exemplo, sobre aeronaves utilizadas no agronegócio, para pulverização, por exemplo. O seletivo, por sua vez, até agora, vamos ver como serão definidas as alíquotas em lei ordinária, mas por enquanto não existe essa previsão de não incidência do imposto seletivo sobre esse tipo de aeronave. Esse aqui é o imposto seletivo por excelência, né, esses dois próximos que eu vou apresentar, que são sobre os produtos fumígenos. Ele também tem como fato gerador o primeiro fornecimento ou a importação. Ele, claro, não vai poder ser incorporado ao ativo imobilizado do fabricante. Ele manteve a base de cálculo como o valor de referência na comercialização, utilizando esse termo comercialização, o valor de referência é o preço de venda no varejo, mas manteve essa falha ali no artigo 413 de fazer menção à comercialização e não de fornecimento. O sujeito passivo vai ser o fabricante ou o importador desses produtos, e aí as alíquotas estão ali previstas também no PLP. Os cigarros vão seguir a regra do IPI de hoje, tá? Vão ser um misto de alíquotas, ad valorem e ad rem. Ad rem, basicamente, hoje, para o IPI, é basicamente todo maço de cigarro paga R$1,50 de alíquota de rem, mais um percentual do preço do maço. E provavelmente o imposto seletivo vai seguir esse modelo para cigarros. Para os demais produtos de tabaco vão ser ad valorem ou alíquota mista, as duas combinadas. A alíquota de rem está prevista a atualização dela anual pelo IPCA. Incidência ad valorem sobre preço de venda no varejo, é aquela ideia de utilizar aquelas pautas fiscais, aquelas pesquisas que o Estado faz para chegar ao valor do preço de venda médio no varejo, e alíquotas fixadas de forma escalonada, assim como para bebidas alcoólicas. Para quê? Porque hoje, pessoal, existe uma seletividade já no nosso sistema atual. Existe uma seletividade baseada na essencialidade do produto, tanto para o IPI quanto para o ICMS. Vocês se lembram quando eu mostrei a transição, que o imposto seletivo ele entra quando o IPI vai a zero, vai com as suas alíquotas a zero? Pois é, só que tem uma seletividade ainda no sistema
que é a do ICMS. E o ICMS, ele só começa a sair do sistema a partir de 2029 e ele sai completamente do sistema em 2032. Então, o PLP, corretamente ao meu ver, ele previu que esta seletividade do ICMS vai ser considerada na gradação da alíquota do seletivo. Isso é bem relevante para as indústrias, tá? E aí uma controvérsia aparentemente boba, mas foi um debate que aconteceu também, que os vapes, por serem proibidos no Brasil, eles não sofrerão incidência do imposto seletivo. E, de fato, não tem mesmo como sofrer incidência do imposto seletivo, porque eles são proibidos. Então, eu não tenho como sequer definir quem vai ser o sujeito passivo dele, né? Eu não posso falar que é o contrabandista de vape. É um outro tema, que esse tema também gerou bastante debate na academia, nos grupos de estudos do qual a gente participa, e eu vou ser também aqui bem breve para a gente poder gastar um pouco mais de tempo em bens minerais. Fato gerador do seletivo sobre bebidas alcoólicas segue a ideia de primeiro fornecimento ou na importação. A base de cálculo vai ser o valor de venda, o sujeito passivo fabricante ou importador. E aí as alíquotas das bebidas alcoólicas, elas ficaram previstas da seguinte forma: vai ser uma combinação de alíquota sobre preço e alíquota sobre teor alcoólico, que é a alíquota ad rem. É por isso que eu disse aqui, né, em que a parcela ad rem deve considerar o produto do teor alcoólico pelo volume de bebida. E a alíquota ad valorem vai ser progressiva em função do teor alcoólico também, tá? Qual é a ideia deste modelo de tributação? E tem gente que não vai concordar, eu entendo, eu acredito que essa é a forma mais correta, é que produtos de maior teor alcoólico têm possibilidades maiores de intoxicação e adição, né, de vício, de gerar problemas à saúde. Então, é natural dos impostos seletivos do mundo inteiro, especialmente os impostos seletivos dos países mais avançados de tributação sobre consumo, como a Austrália e Nova Zelândia, mas aí também Reino Unido, Estados Unidos, toda a Europa, Japão, enfim, seletivo África do Sul, seletivo no mundo inteiro, grande parte do seletivo acaba adotando esse modelo de tributar progressivamente na medida em que você aumenta o teor alcoólico. Isso faz com que a indústria busque reduzir o teor alcoólico das suas bebidas. Exemplo, cada vez mais a gente tem visto cervejas sendo produzidas com baixo teor alcoólico ou zero teor alcoólico. E isto também é em função da demanda. Os consumidores buscam esses produtos, né? Então você tem aqui um incentivo do lado da produção e da demanda. Aquela ideia de alíquotas fixadas de forma escalonada, como eu disse, para o fumo, tá? Então a mesma ideia. E essa aqui também é uma novidade do PLP 68, a possibilidade de diferenciar os pequenos produtores. Eu sei que aí em Belo Horizonte tem muitos pequenos produtores de cerveja artesanal e de cachaça, em Minas como um todo. Então, esses pequenos produtores poderão ter alíquotas reduzidas como forma de incentivar esses produtores, né, para não inviabilizar a atividade deles. Isso está previsto lá no PLP também. E aí aqui eu já adiantei a controvérsia que existe basicamente sobre bebida alcoólica é saber se ela deveria incidir com uma alíquota linear sobre o volume de álcool ou se deveria ser progressivo. A opção até agora do legislador é seguir com a alíquota progressiva. Mais um produto sujeito ao seletivo são as bebidas açucaradas. Aqui tem um monte de problema, né? Um monte de questionamento. Repete a ideia de primeiro fornecimento a qualquer título ou importação. A base de cálculo vai ser o valor de venda, sujeito passivo, fabricante ou importador. Bom, agora começam as várias controvérsias. A primeira delas é que se vocês forem olhar lá na classificação fiscal, ontem eu dei uma aula que tinha uma aluna que trabalha em indústria de refrigerantes e ela
e ela notou esse mesmo problema que a gente já vinha apontando. A posição 2202.10 fala de refrigerantes. E existem refrigerantes que não são açucarados, mas eles estão classificados nessa posição 2202.10. E aí, eles vão ser tributados? Eu entendo que não deveriam, porque o pressuposto é de incidir sobre bebidas açucaradas. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, não há evidências empíricas, não há consenso científico, como existe para bebidas alcoólicas e fumo, que a incidência de imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como já aconteceu no México, por exemplo, leva a uma redução dos problemas de saúde normalmente causados pelo consumo excessivo de açúcar, diabetes ou obesidade. Então, faltam evidências empíricas sobre isso. E aí, aquela dúvida, né? Bebida açucarada deveria ser um problema de ordem regulatória, né? Rotulagem nutricional, regulamentação de publicidade, campanha educativa, ou um problema de ordem tributária. Eu costumo falar, e eu falo isso desde que o imposto seletivo apareceu lá na PEC, que todo mundo aqui, se eu fizer uma pergunta, se eu fizesse um quiz com vocês, todo mundo aqui falaria de um imposto seletivo ideal. Ah, eu acho que tem que ter imposto seletivo sobre um amigo meu falou, não, tem que ter imposto seletivo na exportação de toras de madeira. Tem que ter imposto seletivo sobre outro dia alguém me falou sobre uso excessivo do computador. Enfim, todo mundo tem uma ideia sobre o que faz mal à saúde ou ao meio ambiente. Mas não é assim que a gente tributa. A gente tem que tributar olhando para as evidências empíricas. Se eu tenho evidências empíricas que aquele consumo é prejudicial e que a tributação vai induzir um novo comportamento, beleza. Se eu não tenho essas evidências empíricas, eu deixo para quando elas aparecerem. Bom, aqui, Pedro, o que falta? A grande dúvida, né? Imposto seletivo sobre minérios de ferro, não sobre todos os minérios, né? Sobre minério de ferro, então bauxita, cobre, diamante, ouro, estão fora. Então é minério de ferro, que é a nossa grande indústria de mineração no país, carvão mineral, petróleo, gás natural liquefeito, gás natural no estado gasoso. Sendo que o gás natural, quando for destinado como insumo, destinado para ser utilizado como insumo em processo industrial, ele vai ter alíquota zero. Só existe essa previsão para o gás natural. Não existe nenhuma outra. Só para o gás natural. O fato gerador, como o senador Eduardo Braga está batendo, é a extração. Então, quando eu extraio o bem mineral, eu já devo pagar o imposto seletivo. Não é no fornecimento, na comercialização, como estava previsto antes. Qual vai ser a base de cálculo? Vai ser o valor de referência daquele bem no ato da extração. Então, esse é uma outra questão. Tem produtos aqui que têm valor de referência, talvez tenham outros que não tenham, né? O minério de ferro é negociado em bolsa, petróleo também, mas e o carvão mineral, o gás natural? Realmente eu não sei, essa é uma dúvida que eu coloco. O PLP, vocês lembram que a emenda constitucional limitou a 1% a alíquota? O PLP limitou ainda mais. Ele previu que não pode superar 0,25%, tá? Sobre bens minerais extraídos. E aí, aquele debate que a gente estava tendo, que Pedro abriu, e que eu coloco, aqui eu faço até referência a esse nosso artigo, em que eu tenho 2 artigos que eu falo sobre o imposto seletivo na extração. Um primeiro que eu foquei com a Thaís, sempre com a Thaís, minha grande coautora, ou eu sou o grande coautor dela, mas a gente sempre focou primeiro em falar que ele não casava, ele não é um imposto que compatível com a extração, né? Esse foi o primeiro artigo. Depois a gente escreveu um só para falar que ele não pode incidir na exportação. E aí a gente explica por diversas formas,
com uma interpretação sistemática da unidade da Constituição, também com interpretação da redação do artigo. Então, eu convido vocês a lerem esse artigo se vocês quiserem e fico aqui super aberto. Depois, no final, tem meu contato para a gente continuar o debate. Só para concluir aqui a apresentação, tem também o imposto seletivo previsto para concursos de prognósticos e Fantasy Sport. Quando eu vi Fantasy Sport, eu precisei estudar, e aí eu trouxe para vocês o mesmo percurso que eu fiz para poder entender isso. Então, concursos de prognósticos, basicamente, loterias e apostas, em geral. Então, qualquer jogo cujo resultado seja determinado preponderantemente pela alha, né, pela sorte, que seja aleatório. Fantasy Sport não é aleatório. Fantasy Sport é esporte eletrônico disputado em ambiente virtual por pessoas reais. E olhem só, e vejam só, cujo o desempenho dessas equipes dependa eminentemente de conhecimento, análise estatística, estratégia e habilidades dos jogadores. Ou seja, o imposto seletivo está incidindo sobre algo que, no fim, até pode fazer muito bem às pessoas. Isso aqui é desenvolvimento de vários conhecimentos, estatística, estratégia, habilidade. Assim, é um esporte, mas é um esporte virtual. E, no entanto, o imposto seletivo está aí colocado para incidir sobre ele. Sobre apostas e loterias, eu acho que é uma outra discussão. Inclusive, existe imposto seletivo sobre gambling em vários lugares do mundo. Mas esse sobre jogos virtuais realmente nos pegou de surpresa. E aí, como ele é, até agora, o único que surge como um imposto seletivo sobre serviço, ele vai mudar um pouco. O fato gerador é o fornecimento do serviço ou o pagamento do serviço, que ocorrer primeiro. A base de cálculo não é mais o valor de venda, é sim a receita da entidade que promove aquela atividade. O sujeito passivo vai ser o fornecedor do serviço e as controvérsias aqui colocadas, tributação sobre apostas é efetiva, o ideal não era focar em regulação, e a discussão sobre fantasy sport, porque é um imposto que vai incidir sobre esporte, né? Apesar de ser um esporte eletrônico, mas é um esporte que desenvolve o intelecto. Claro, ele pode ser prejudicial, claro. Eu hoje estou há praticamente 12 horas também numa tela de computador. Isto é prejudicial. Eu sei que é prejudicial à minha saúde, mas não é. Então vamos tributar a atividade advocatícia por isso? Não é assim que se faz política pública, né? Eu acho que aqui foi um erro. Bom, eu já falei, né, dessas imunidades, elas estão previstas e o PLP repete essas imunidades. Então, exportações, energia elétrica, telecom e os bens e serviços com redução de 60% da alíquota padrão. O imposto não integram a base de cálculo do imposto seletivo, o IBS e a CBS e o próprio imposto seletivo. Não integram a base do imposto seletivo também os descontos incondicionais quando destacados em nota e também as bonificações quando destacadas em nota, tá? Exceto quando se tratar de um produto que é sujeito à alíquota de REN. O ICMS e o ISS o imposto não integra a base de cálculo do imposto seletivo o ICMS e o ISS incidente na operação, apesar do imposto seletivo estar na base de cálculo do ICMS e do ISS, mas não, o ICMS e o ISS não estarão na base de cálculo do imposto seletivo. E tem também uma previsão ali no 417 do PLP que quando você fizer uma venda e houver uma devolução dessas vendas, né, se o imposto seletivo já tiver sido pago, o fabricante tem a possibilidade de recuperar recuperar não com repetição de indébito, mas de deduzir o imposto seletivo pago nas operações subsequentes.
Alíquotas a gente já falou, são previstas em lei ordinária. A única alíquota que vocês vão ver na lei complementar é aquela de 0,25% dos bens minerais e as alíquotas ad rem específicas. O texto utilizado pelo PLP é de alíquotas específicas, serão atualizados uma vez ao ano nos termos de lei ordinária. Os contribuintes a gente já foi falando, né, ao longo da apresentação, são esses. Eu estou só aqui colocando para vocês, depois eu mando essa apresentação. Tem esse ponto aqui que eu ainda não falei, que é a previsão de atribuição de responsabilidade tributária em lei complementar para o pagamento do imposto seletivo em 3 hipóteses. Então, quando o transportador ou o possuidor ou detentor de um produto sujeito ao imposto seletivo desacompanhado de documentação fiscal, transportador, possuidor ou detentor, esses 3 ficam obrigados ao pagamento do imposto seletivo, ou então o proprietário, possuidor ou transportador ou qualquer outro detentor de um produto que tenha saído para exportação, mas que não foi exportado e ficou no país. Aí tem que pagar. Quem adquiriu, quem é proprietário ou só detentor daquele produto terá que pagar o imposto seletivo sobre ele, se não tivesse sido pago, claro. A apuração do imposto seletivo, isso aqui é só detalhezinho, mas é importante eu apresentar isso para vocês terem a visão geral mesmo. Vai ser mensal e consolidada em relação a todos os estabelecimentos contribuintes. Um só estabelecimento é que vai pagar. Pagamento mediante recolhimento, isso me leva a interpretar que eu não vou poder utilizar créditos de outros tributos para pagar o imposto seletivo. O recolhimento me leva à ideia de que eu tenho que recolher o imposto seletivo devido. Centralizado em um único estabelecimento, o pagamento, e poderá ocorrer na liquidação financeira da operação. Essa foi uma novidade de ontem. Eu ainda não tive tempo de estudar qual a ideia que está posta em relação ao split payment para o imposto seletivo. Então eu fico realmente aqui com toda a franqueza devendo isso para vocês. Incidência única já foi dita, monofásica, ele terá efeito cumulativo, vai ser administrado e fiscalizado pela Receita Federal e vai seguir as regras do processo administrativo federal, ali previsto no decreto 70235 de 72, que é o que trata do PAF até chegar ao CAF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aqui, pessoal, aquela lista de artigos, basicamente tudo que eu já escrevi sobre. Não, tem alguns artigos já publicados em livros sobre imposto seletivo, mas aqui é conhecimento aberto, né? Então, aqui são artigos abertos, vocês podem acessar, estão todos aqui, em ordem cronológica. E, por fim, aqui o meu contato, caso alguém queira depois falar comigo, eu fico super à disposição. E agora eu fico aberto para a gente conversar nesses minutos finais. Professor Breno, queria antes de tudo te agradecer pela apresentação, pela aula que a gente teve aqui hoje sobre o imposto seletivo, ainda mais tão atualizada, né, com atualizações tão frescas enfim, dos últimos dias. Então, obrigada demais pela sua dedicação, pela sua disponibilidade aqui com a nossa liga. Eu que agradeço, Thaisa, foi um prazer. E vamos então para as perguntas. A Vamos Júlia ouvir. levantou a mão, pode falar, Júlia. Ei, professor, tudo bem? A minha dúvida é mais a respeito da extrafiscalidade, porque eu consigo visualizar que o imposto seletivo, justamente por ser uma tributação sobre o consumo especial, não pode ser equiparado a um tributo meramente arrecadatório. Só que quando eu vejo o desenho do sistema tributário que a reforma está trazendo, eu não consigo visualizar muito bem como seria puramente extrafiscal, compreende? Porque se o imposto seletivo, em um mundo ideal, atingir a finalidade dele e, de fato, moldar o comportamento dos indivíduos, isso não geraria um grande problema na arrecadação da União? Nossa, E maravilhoso. Ótima é isso. pergunta, Júlia. Não, mas eu te interrompi. Eu reagi aqui e te interrompi. Pode concluir. Mas eu acho que era isso mesmo, né? Tá. Porque eu não consigo ver. É. É que, assim, eu compreendo que é extrafiscal Uhum. e que não está nos moldes da extrafiscalidade antiga,
mas que não deixa de ser extrafiscal por isso, mas eu também, enfim, não consigo visualizar, sabe? Uhum. Não, perfeito. Eu acho que esse ponto que você está levando, Júlia, foi, né, maravilhoso, porque a gente já debateu isso também. É, e ele é muito rico mesmo, porque, veja só, olha que paradoxo. Bom imposto seletivo, o bom, tende a arrecadar pouco. Por quê? Ao longo do tempo, se ele está funcionando como instrumento de política pública, e, portanto, se ele está desincentivando o consumo, ele vai parar de arrecadar. Não é isso? Aconteceu isso, salvo engano, a Rita de la Féria nos contou que isso aconteceu no Reino Unido. Aí eu não sei se aconteceu com o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas sobre o ou sobre bebida alcoólica. Mas depois eu posso ver isso. Agora, esse paradoxo, Júlia, e aqui agora tentando chegar a esse seu incômodo, eu entendo que esse paradoxo não, não desnatura essa característica da extrafiscalidade. Por quê? Tudo bem, como eu disse logo no início, ele vai arrecadar, todo tributo arrecada. A questão é saber se ele tem natureza eminentemente arrecadatória ou eminentemente extrafiscal, porque isso vai guiar a interpretação dele por parte dos aplicadores do direito. Vai guiar a nossa, como a gente está fazendo aqui agora, mas daqui a algum tempo vai guiar a interpretação do imposto seletivo pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, diante de uma situação concreta, ele vai poder avaliar, ao meu ver, se aquele imposto seletivo ainda é necessário. Eu sei que a jurisprudência não nos ajuda, tá? Eu já tive esse debate com o Leonardo Alvim, e, salvo engano, professor Walter, o professor Leonardo Alvim mencionou isso na banca de doutorado dele, que a jurisprudência do Supremo não foi favorável aos contribuintes quando, vocês se lembram daquele adicional da multa de 10% do FGTS? Ele foi criado originalmente para para recompor as contas de perdas inflacionárias, e depois que as contas foram recompostas, o adicional de 10% de FGTS foi desviado, né, foi destinado ao programa Minha Casa Minha Vida. E os contribuintes levaram isso ao Supremo e disseram: poxa, mas peraí, o pressuposto da criação desse tributo foi esse. E esse tributo já não está mais sendo usado para isso. Né? Era um tributo com uma intenção aqui de destinação, não era extrafiscal, mas era com uma destinação específica que se exauriu. E o Supremo disse: não tem problema, pode continuar cobrando. Então eu sei que a jurisprudência atual do Supremo não favorece meu argumento. Mas eu continuo entendendo que é o nosso papel continuar insistindo, continuar brigando para que o imposto seletivo tenha essas notas, essas características. Eu não sei, Júlia, se eu respondi sua pergunta integralmente, mas se não tiver, fica à vontade para replicar. Não, respondeu sim. Eu acho que tudo volta para o futuro controle de constitucionalidade, né? Pois é. No fim, sim. Ah, eu esqueci de agradecer. Obrigada, viu? Ah, imagina, eu que agradeço. Acabou que a retirada da palavra extrafiscal vai acabar tendo uma diferença, né? Quem sabe não acabou sendo intencional também, né? Então, é curioso isso, né? Ela foi retirada, mas em todos os relatórios que acompanham tanto a PEC quanto o PLP, os relatores sempre fazem menção a um tributo de natureza extrafiscal e regulatório. É muito curioso isso, mas foi retirado do texto. E aí vem um outro ponto que o professor Sérgio André Rocha outro dia a gente estava debatendo. Isso é uma coisa nova para todos vocês, tá? Isso é uma coisa muito legal para a gente ficar de olho. Quão relevantes serão os textos que embasaram os textos normativos para o futuro da interpretação jurídica que nós teremos? Isso é muito legal. Isso é algo que é a próxima fronteira do debate, tá?
É aquela história, né? O contrato formalizado, você interpreta ele com base no que está escrito ali, não nas tratativas anteriores. Mas será que é o mesmo para o debate legislativo? Será que a gente não tem que buscar compreender o que era o propósito do legislador? De que forma a gente vai compreender? A gente vai escolher aquilo que me favorece e aquilo que não, e excluir aquilo que não me favorece? Como que vai ser feita essa interpretação? Falei demais. Rafael, por favor. Professor, prazer falar com o senhor. Prazer. Assim, a minha pergunta é mais no sentido de uma ausência que eu senti falta tanto na Constituição, né, quanto no PLP, no caso da ausência de incidência do imposto seletivo sobre alimentos ultraprocessados. Uhum. Que, no caso, ao meu ver, tanto na produção, no consumo e até no descarte desses produtos, eles podem trazer consequências prejudiciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde, né? Tipo assim, eu já vi alguns estudos que dizem que os alimentos ultraprocessados, eles aumentam os custos do SUS, por exemplo, e também causam estragos muito intensos ao meio ambiente. Então, era mais nesse sentido mesmo. Tá. Não, ótimo ponto. Lembra que eu disse que todo mundo tem uma ideia do imposto seletivo? Todo mundo, cada um de vocês que estão aqui, não sei quantas pessoas estão, mas cada um de nós tem uma ideia do que seria o imposto seletivo deveria incidir sobre o quê? Rafael está trazendo os ultraprocessados. Sabe qual que é o problema do ultraprocessado, Rafael? É que definir o que é ultraprocessado não é algo muito fácil. Um pão de forma, ele é um ultraprocessado. Uma salsicha é ultra processado. Tem vários alimentos que nós olhamos. Eu lembro até de um exemplo, quer ver? Acho que o palmito. Eu acho até que o palmito em conserva é considerado um ultraprocessado. Então, esse é um primeiro problema, um problema de classificação, definir o que é ultraprocessado, ponto 1. Ponto 2, definir se isso é realmente um consenso científico. Acho que no Brasil esse debate está muito mais avançado do que no resto do mundo, sabia? Eu fiz uma pesquisa por curiosidade há uns 6, 7 meses e eu encontrei, eu acho que 2 ou 3 ultraprocessados pelo mundo. Desculpa. 2 ou 3 impostos seletivos sobre ultraprocessado pelo mundo. Então é algo que, assim, nada impede que daqui a algum tempo o Brasil, porque o texto constitucional permite, né, prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, ele está suficientemente aberto, e nada impede que, havendo um consenso científico sobre alimentos ultraprocessados, o Brasil crie essa incidência. Mas eu acho que aqui faltavam alguns consensos, e aí uma questão também de análise de ciência política é que talvez também tenha faltado apoio político mesmo, né, para instituir sobre ultraprocessados. Talvez a indústria de ultraprocessados tenha tido mais força política aqui para fazer valer o seu interesse. Entendido, muito obrigado. Eu que agradeço. Pode falar, Pedro. Não, só mais em arremate assim, do que eu tinha comentado antes. Né, assim, ainda mais fazendo tese, né, professor? A gente vai, né? Cada hora a gente pensa uma coisa, vai para um caminho. Eu tenho que entregar em março de 26, eu já devo estar na 44ª versão aí, e cada hora eu vou para um caminho, chego num ponto, volto. Mas eu tenho tido cada vez mais, não certeza, né, mas a impressão que a gente está meio que entrando uma nova época, assim, de até compreensão de papel do tributo, sabe? Porque e me veio isso pensando no consumo de cigarro pelo europeu. Assim, eu estou focando minha tese, até por questão metodológica, em essa parte de mineral e de prejudicial ao meio ambiente, mas imposto seletivo existe há muito tempo na Europa e ainda assim eles têm umas taxas né, de uso de cigarro que são muito altas. E se você não consegue desestimular o consumo, ele não está servindo para induzir comportamento.
e aí ele vai se justificar na receita. Então, assim, sabe, eu tô bem... ainda falta muita coisa ainda para eu conseguir, né, assim, afirmar isso para uma banca, ainda mais que o Walter vai estar na minha banca, e na última ele foi bem maldoso comigo, Ô, mas, coitado. Ah, que mas, dó. Escorreu uma lágrima do meu olho. mas eu acho que é por aí, sabe? Até de mudar um pouco assim a lente que a gente vê o direito tributário, né? Porque a gente mudou de fato um paradigma, eu acho, né? Na Não, aqui avaliação. o imposto seletivo, né, ele tem esse nome, seletivo, e a seletividade já já existe na Constituição de 88, né? É a seletividade em função da essência. Eu estava no mudo enquanto eu Ah, falava? foi só um momentinho, ele Ah, tá foi bom. pro mudo e voltou. Agora a gente está migrando para a seletividade em função da prejudicialidade. Então, essa é uma mudança de paradigma muito relevante, né? A gente para de olhar se o bem é supérfluo, essencial, e a gente olha para saber se o bem causa prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, o bem ou serviço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí aqui, Pedro, não posso deixar de te falar porque eu defendi minha tese este ano, no começo desse ano. Menos às vezes é mais. Cuidado, não queira também falar sobre tudo, porque recorte bem ali para a banca. O importante é que você tenha o objeto bem claro, a metodologia bem desenhada e você não queira abraçar o mundo. Então, sei lá, você está falando de seletivo de bens minerais, não fica não vai para o fumígeno, não, vai para estudar bem mineral. Eu não conheci, Pedro, nenhum país, eu acho que tem imposto seletivo sobre carvão e tem imposto seletivo sobre carvão mineral e encontrei imposto seletivo sobre petróleo, derivados de petróleo. Mas sobre minério, é que o Brasil é um dos grandes produtores de minério do mundo, ao lado da Austrália. Eu acho que vale a pena, eventualmente, fazer uma análise comparativa para saber se a Austrália e outros países que são, são grandes exportadores de minério, se eles também possuem imposto seletivo sobre esses bens. Eu acredito que não. Pelo que eu vi até agora, eu não encontrei. Tá? Sobre minério de ferro, então, com certeza não tem. Então, isso eu acho que entra talvez um pouco entra na sua tese, assim, tá bom, a gente está vindo para um novo modelo de tributação. O Brasil está indo bem nisso, né? Qual é o risco para a economia? É que eu não sei se sua tese comporta isso, mas qual é o risco disso para a economia brasileira? O Brasil compete, a Austrália está do lado da China, do lado, entre aspas, mas o Brasil tem que botar o minério de ferro lá na China, né, com um custo muito maior e agora ainda com um sobrepreço em razão desse imposto seletivo que vai incidir só na extração, viu? Não é na exportação. Então, eu não sei qual era, eu não entendi, não lembro qual era a sua pergunta, Pedro, mas assim, eu acabei aqui dando uma devagada. Não, mas é por aí. Passa por aí o que eu tinha comentado. E as dicas eu já estou anotando aqui, já que certamente vão me ajudar bastante. Tá bom. Bom, qualquer coisa, tô às ordens. Me liga, me escreve, tô aqui à disposição. Vamos conversar. Professor, até num gancho, se aproveitando o gancho do que o Pedro trouxe, coincidentemente, o nosso último grupo de estudos foi sobre imposto seletivo. E uma coisa que surgiu lá, que ficou meio sem resposta, mas que surgiu como indagação, é que se comportaria a, a intenção mesmo do imposto extrafiscal, né? Fazer essa tributação em cima de bens que têm baixa elasticidade. Porque se eles têm baixa elasticidade, não seria mais difícil desestimular? Então, assim, isso eu não sei necessariamente se o fumo, né, os produtos de fumo são considerados de baixa elasticidade, mas também os próprios minerais, né? Porque os minerais, eles acabam que são necessários e como o Pedro até falou, né? Até tem uma obrigação de fazer essa exploração. Então, eu lembro que você comentou durante a sua Uhum. apresentação sobre a baixa elasticidade. O que que o senhor acha sobre isso, assim? Thaisa,
aí a opção é a seguinte: com o sobrepreço, né, em razão do imposto seletivo, a opção é não consumir. Então, assim, de fato, é por isso que a mensuração de base de cálculo e alíquota, que é o que eu falei logo lá no começo, e isso foi nos acompanhando ao longo de toda a apresentação. Mensurar corretamente, dosar corretamente a base e a alíquota do imposto seletivo é tão importante. Porque, aqui, no caso do bem mineral, você pode causar um prejuízo imenso para a economia do país em razão desse sobrepreço na exportação do minério de ferro. Exemplo. Na bebida alcoólica, tem aquela questão que eu coloquei. Você pode acabar incentivando um consumo mais prejudicial e não o consumo menos prejudicial, porque todo consumo de álcool é prejudicial. Tem uns que são menos e outros são mais. Então, assim, o desenho do imposto, e especialmente da sua base, da sua alíquota, são muito importantes para isso. A depender do que você faça, você simplesmente dá ao consumidor uma única escolha, duas escolhas. Ou ele gasta muito do dinheiro dele para continuar consumindo, ou ele para de consumir. No caso de produtos de baixíssima elasticidade, como o fumo. O fumo tem baixa elasticidade. Entendo, porque aí o fumo seria alguma coisa que daria para ter esse tudo ou nada, né? Ou você consome ou você não consome, né? Mas realmente em relação aos minérios, parece que complica ainda mais a situação, né? Sim. Mas obrigada demais, professor. Pode falar, Thiago. Thiago tá mudo. Eu vou só pedir uma gentileza que daqui a pouco eu preciso correr para um outro compromisso. Então, eu vou. Thiago, vamos Verdade, lá. gente. E aí depois, Breno infelizmente, eu vou precisar Breno pediu fazer concluir. Sem mais cedo, problemas, inclusive, porque ele professor. tinha que sair. É, Você exato. bem breve aqui, é só uma Não, por favor, reflexão. Thiago, por Eu favor. acho que acho que pode até ajudar o Pedro aí, tá escrevendo a tese dele, talvez. Eu estava pensando aqui, essa questão da mineração, a gente sabe, né, claro, que é uma atividade degradante e tudo mais, mas a gente vive hoje um momento de transição para uma economia verde de baixo carbono, né? E a gente sabe que essa transição passa pela construção de uma nova matriz e que tudo começa na mineração. Então, tributar a mineração, dependendo, pode tornar mais caro essa transição. Logo, será que a gente estaria aí prejudicando mais o meio ambiente, eu Pois acho, é. né? Então, eu acho que essa discussão engloba tudo isso e eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação a essa questão dessa tributação da mineração. Esse Nesse debate, momento, esse principalmente. debate é muito rico, Thiago. Esse ponto que você levantou é fantástico. De fato, você pode, com esse tributo, alcançar exatamente o fim contrário ao que você pretendia, né? Você queria proteger. É aquilo que eu disse quando eu dei o exemplo do petróleo ou do minério de ferro. Ao tributar, você pode desestimular, não. Você pode você pode levar a uma baixa proteção, a uma baixa preservação do meio ambiente e da saúde, né? Então, na questão da transição energética, é um ponto. E tem um outro dado que é o seguinte: a mineração de minério de ferro, pelo menos no Brasil, do que eu já li, e aí vocês que são aí de Belo Horizonte vão saber muito mais do que eu, ela, em comparação a minerações de outros países, ela é de baixo impacto ambiental. Até eu lembro de ter lido num relatório, por exemplo, da Vale, aqui especificando, porque isso é público, que ela tem usado a mineração de minério de ferro sem água, sem uso de água. Então, a separação de rejeitos e minério tem sido feita, talvez não com Minas Gerais tem um problema dos depósitos antigos de mineração, mas os novos, a nova atividade, tem sido feita com baixíssimo impacto ambiental. E aí, no fim, você acaba também, a pretexto de proteger meio ambiente, você gerando aí um custo desnecessário para uma atividade que já está cumprindo o seu papel, né? Você não está medindo efetivamente o impacto ambiental daquela atividade. Você está considerando todo mundo
na mesma situação e simplesmente aplicando um tributo de forma meio cega sobre toda a produção, sobre toda a extração. Enfim, é outro ponto. Mas esse da transição energética é bem relevante mesmo, Thiago. Eu concordo com você. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Vocês estão aqui complementando muito do que... trazendo pontos muito relevantes. Muito bom. Muito bom mesmo. Professor, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso ciclo de debates, né, sobre a reforma tributária. Foi muito esclarecedor, assim, toda a exposição que pegou até um pouco da transição também, né? Então foi legal para fazer uma revisão, assim, geral do imposto seletivo, da reforma. Obrigada demais pela disponibilização também dos seus artigos. A gente fica muito feliz com o material também. E eu vou disponibilizar para o pessoal quando eu for mandar os certificados, então. E muito obrigada, professor, pela sua presença. A gente fica muito feliz. Foi um imenso prazer, gente, de verdade. Não é da boca para fora, não. Adorei. Contem comigo para outras conversas. Que Foi bom. ótimo. Muito obrigado. Nós ficamos Fechamos o ano felizes com também. chave de ouro, né, Thaís? Com certeza, fechamos com chave de ouro o nosso ano 2024 aqui no ciclo. Isso aí. Grande Obrigado. audiência e grande palestrante. Obrigado, viu, Breno? Eu que agradeço, Walter. Foi ótimo. Obrigadão Eles mesmo. adoraram. Valeu, velho. Gente, um abraço. Bom, não nos veremos mais. Feliz ano novo para todos. Boas festas. Obrigada, professor. Feliz ano Tchau. novo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.